Não é de hoje que o fã da DC sofre com filmes cancelados ou até mesmo projetos simplesmente esquecidos no churrasco. A Warner já perdeu diversas oportunidades de produzir vários filmes que poderiam ter se tornado verdadeiros clássicos dos filmes de quadrinhos. E em outros casos, talvez até tenha nos salvado de algumas produções questionáveis. E pensando nisso tudo, eu decidi reunir vários desses filmes que acabaram por se tornar lendas urbanas dentro de Hollywood para fazer uma listinha aqui para vocês. Mas antes de começarmos, não seja como a Warner, que deixa as coisas caírem no esquecimento, e deixa o teu like aqui para fortificar aqui o nosso vídeo, beleza? Eu me chamo Andrew e você está no humilde canal do Samurai Tropical. Liga da Justiça Mortal. Em meados de 2007, George Miller, diretor de todos os filmes da franquia Mad Max e também do Rap Fit, comandava um grande projeto da Liga da Justiça que tinha uma ambição de se tornar uma grande franquia que posteriormente renderia filmes solos de cada um desses personagens. E isso tudo muito antes do MCU virar essa sensação de Hollywood. A pré-produção se iniciou. Tivemos um elenco completo anunciado. Adam Brody como Flash, Armie Hammer como Batman, Common como Lanterna Verde, DJ Coltrona como Superman, Megan Gale como Mulher Maravilha, Huey Barney como Caçador de Marte, Santiago Cabrera como Aquaman, Zoe Kazan como Iris Allen, Jay Baruchel como Maxwell Lord e por fim a Teresa Palmer como Talia al Ghul. As filmagens começariam em fevereiro de 2008 e contavam com um orçamento muito humilde de 220 milhões de dólares. O que, se para hoje em dia ainda é algo muito grande, eu imagino que para a época isso era uma parada astronômica. E a produção teria um visual super estilizado, muito inspirado em 300 e Sin City. E a história do filme na verdade era muito interessante, eu acho que até teria feito um certo sucesso se tivesse sido lançado. Eu vou deixar um link aqui na descrição com a história completa, eu não vou me estender muito porque senão o vídeo ficaria gigantesco. Tá, mas se tudo estava tão certo, por que o filme nunca chegou nos finalmente? O primeiro problema surgiu em novembro de 2007 com a greve dos roteiristas. Sim, até eles fazem greve. E a paralisação voltou só em fevereiro de 2008. Mas o que aconteceu é que nesse meio tempo os roteiristas não poderiam alterar nada do roteiro do filme. E também o governo australiano negou incentivos fiscais para as filmagens porque o filme era americano demais. E tendo todo esse impasse com o governo australiano e a greve dos roteiristas, o George Miller teve que mudar todo o escritório da produção lá pro Canadá. Olha só que doideira. E nessa loucura, as filmagens tiveram que ser adiadas para metade de 2008 com a expectativa de chegar nos cinemas em 2009. Só que quando o filme iria retomar as suas atividades de produção, a Warner tinha acabado de lançar Batman, o Cavaleiro das Trevas, que eu não preciso dizer que foi um sucesso absoluto de público, crítica e bilheteria, com um tom bem mais sombrio do que aparentemente a Liga do George Miller teria, o que acabou por deixar o roteiro do filme um pouquinho datado. E também ter dois Batmans no cinema, para aquela época, soava algo um pouquinho confuso para o público. Lobo. Um personagem extremamente amado pelos fãs da DC teve um filme anunciado há 13 anos atrás, em 2009. Na época, diretores como Brad Peyton e Guy Ritchie foram anunciados, mas eles acabaram abandonando a produção por motivos que ninguém sabe ao certo. E muito tempo depois, mais precisamente em 2018, o Michael Bay foi anunciado como o novo diretor do longa. Mas nenhuma informação foi dada após isso, a não ser alguns rumores de que o filme continuava em desenvolvimento, mas tudo isso não passa de promessa de pai ausente. Liga da Justiça Sombria. Em 2012, Guillermo del Toro tinha um roteiro pronto para a equipe sobrenatural da DC, bem focado no terror e que traria John Constantine como protagonista, ao lado da Zatanna, Monstro do Pântano, Etrigan e Deadman, e muito provavelmente vários outros personagens desse mundo místico da DC. Algum tempo atrás pipocou aí na internet possíveis artes conceituais do filme, sugerindo aí até alguns atores para os papéis. Infelizmente, o Del Toro parece que teve algumas divergências criativas com o estúdio, já que na época meio que se inicializava aí esse universo expandido da DC, e o diretor acabou abandonando o projeto. O que é extremamente triste, porque esse filme tinha um potencial gigantesco, ainda mais com um diretor tão talentoso quanto Del Toro. Batman Ano 1.
No início dos anos 2000, o diretor Darren Aronofsky quase comandou uma adaptação da icônica HQ Batman Ano 1, que seria um tanto quanto diferente do material fonte, já que na ideia inicial, o Bruce perderia toda a sua fortuna logo após os seus pais serem mortos. Viveria junto com um mecânico chamado Big Al, que eu acho que seria uma espécie de Alfred desse universo. E diferente do quadrinho, o Bruce aprenderia a lutar nas ruas, sobrevivendo à própria violência urbana. E a sua roupa e acessórios seriam bem mais rústicos. Recentemente, o diretor revelou o motivo do projeto nunca ter ido pra frente, e disse que o estúdio queria o ator Fred Prinze Jr. como Bruce Wayne. Sim, o Fred do Scooby-Doo. Enquanto o diretor queria ninguém menos do que o jovem Joaquin Phoenix. E também o filme teria que ser rated R, o que eu acredito que era muito ousado para aquela época. Batman do Futuro. No ano 2000, o diretor Boaz Yakin, que dirigiu Duelo de Titãs, estava desenvolvendo um filme do Batman do Futuro e até chegou a se encontrar ali com os criadores da série animada, Alan Burnett e Paul Dini, para trabalhar em uma adaptação onde teríamos um cenário muito semelhante com Blade Runner e teríamos ninguém menos do que Clint Eastwood no papel de velho Bruce Wayne. Olha só que maluquice. O Paul Dini preparou um roteiro muito inspirado no longa animado O Retorno de Coringa, só que isso não agradou muito os executivos da Warner, que queriam uma pegada um pouco mais leve pro filme. E nessa aí da dona Warner exigia ali um roteiro mais descontraído, os escritores e o diretor decidiram abandonar o projeto. Pois é, essa doeu muito no coração. Super Gêmeos. Agora vamos falar de um filme que morreu tão rápido que as pessoas sequer lembram que a ideia do filme chegou a existir, e não só isso, mas teve parte do elenco anunciado. Esse era um daqueles filmes que era para lançamento direto na HBO Max, e que, assim como a Batgirl, sofreu o famigerado corte de gastos do David Zaslav. Eu consegui encontrar pouquíssimas informações sobre o filme, mas ao que tudo indica seria uma comédia. E seria estrelado por Isabel May como Jaina e KJ Apa, o protagonista daquela série horrenda, como Zen. E seria dirigido por Adam Stickel, que foi o roteirista de Adão Negro. Assim, nada contra os Super Gêmeos, mas isso aqui me parece uma bomba e eu acho que foi até melhor esse filme ter sido cancelado. Superman Lives. A maior lenda urbana de Hollywood e das interwebs. O famoso Superman do Nicolas Cage, dirigido por ninguém menos que o Tim Burton. Esse filme passou pela mão de diversos roteiristas antes de chegar na mão do Burton, então a história do filme em si tem diversas versões, inclusive algumas muito ruins. Todo o desenrolar de bastidores desse filme é tão extenso, tem tantas informações de impasse com o estúdio, de produtor que exigia coisas ridículas pro filme, que isso gerou um filme documentário lançado em 2015 que conta tudinho, chamado The Death of Superman Lives, What Happened. Tem completinho no YouTube de forma completamente gratuita, eu vou deixar o link aqui na descrição. Na maioria das versões a ideia era ter o Brainiac como vilão principal, mas também o Lex Luthor e o Apocalipse. Inclusive em um dos roteiros perdidos para o filme existia aquele conceito lá da série animada da Liga da Justiça em que o Lex se funde com o Brainiac. O filme chegou no estágio de pré-produção com figurinos já prontos, artes conceituais, tudo finalizadinho ali, mas esse lenga-lenga do estúdio fez com que o Tim Burton desistisse do projeto. E até tentaram ofertar o filme para outros diretores na época, mas o nosso grande Nicolas Cage cansa de esperar e também desiste do filme. Arqueiro Verde, Escape from Supermax. Outro projeto do início dos anos 2000. Justin Marks e David Goyer trabalhavam na primeira versão ali de um roteiro para um filme do nosso grande Arqueiro Verde. E para quem não sabe, o David Goyer escreveu todos os filmes da trilogia do Batman do Nolan, Homem de Aço, Batman vs Superman, mais uma penca de animações, filmes e séries. E meus amigos, esse filme tinha uma ideia maravilhosa e muito à frente do seu tempo. Na trama, o Oliver só seria o arqueiro no início do filme, já que ele seria condenado de forma injusta por um crime que ele não cometeu, e iria parar em uma prisão de segurança máxima que tem o nome que batiza o filme, Supermax. E nessa cadeia teria diversos vilões B da DC, inclusive muitos deles estariam presos por conta do próprio arqueiro. E o Oliver então teria que fazer o famoso se vira nos 30 para conseguir fugir dessa prisão e criar alianças inesperadas com alguns vilões. Entre eles o Charada e o Tatuado, que é um vilão do Lanterna Verde que tem o poder ali de dar vida às suas tatuagens. Sem contar que teria até algumas participações especiais, como da Amanda Waller, do Lex Luthor e até mesmo uma cela do Coringa. E também teria
teria algumas reviravoltas na trama, já que a prisão do Oliver seria orquestrada por um CEO corrupto de uma empresa rival das indústrias Queen. E o assassino contratado para se passar pelo Oliver no início do filme arranjaria uma forma de ser preso também para mandar o Oliver de base ali dentro da cadeia também. Bem interessante, né? Pois é, muitos anos se passaram e agora já estamos em meados de 2008 e 2009 também. E parecia que a ideia do filme estava se esfriando dentro do estúdio. E nenhuma fonte confiável sabe dizer ao certo ali porque que o filme nunca foi pra frente. Existem rumores de que na época os grandes executivos da Warner não tinham muito interesse em fazer filmes de heróis que não fossem o Batman ou o Superman. Ou de que seria um filme muito arriscado, já que o Oliver só usa o seu uniforme de herói nos primeiros 10 minutos do filme e isso seria um certo empecilho em vender esse filme como um filme de herói. Mas eu honestamente acho muito difícil ter sido qualquer uma dessas opções, já que em 2004 nós tivemos o lançamento do lamentável filme da Mulher Gato, que é considerado por muitos, e eu incluso, um dos piores filmes baseados em quadrinhos da história. Agora me diz, como é que você aprova um roteiro abominável como daquele filme e não dá sequer um diretor para um filme tão inventivo do Arqueiro Verde? Enfim. Exterminador. Meus amigos, esse era um filme que eu queria ter muito visto. O Exterminador é um personagem que tem um potencial gigantesco para fazer um filme com cenas de ação mais da hora ainda do que John Wick. Esse projeto muito provavelmente se passaria dentro do Snyderverse, já que o Joe Manganiello estava envolvido. E o diretor que estava à frente da produção era o Gareth Evans, que dirigiu Operação Invasão 1, 2 e 3. Que caso você não tenha assistido, dá uma olhada nas cenas de ação que tem no YouTube, são sinistras. Assim, tem umas coreografias absurdas. Ao que tudo indica, inclusive algumas entrevistas com o próprio Gareth Evans, esse filme seria bem mais enxuto, com menos de 2 horas e exploraria as origens do Slade. E bom, como essa história é um pouco mais recente, vocês devem imaginar que esse filme caiu no descaso da Warner com o Snyderverse, já que começaram a ocorrer ali diversas mudanças nos bastidores, inclusive a saída do Ben Affleck, já que o Exterminador era um personagem central na trama do filme do Batman que o Ben Affleck iria dirigir, produzir, atuar e etc. E eu espero muito que a ideia desse filme seja ressuscitada aí no novo universo do James Gunn. Os Novos Deuses. Outro caso bem recente também, daquela época em que a DC anunciava filme de Deus e o mundo, mas nenhum de fato lançava. Ava DuVernay iria dirigir e coescrever ao lado de Tom King, que pra quem não sabe é um dos maiores nomes da indústria dos quadrinhos hoje em dia, que já foi muito premiado inclusive pela HQ maravilhosa do Senhor Milagre, que é um dos personagens centrais ali dos Novos Deuses. Pouco se sabe da trama, mas muito provavelmente iria explorar ali as origens dos Novos Deuses e a clássica rixa entre Apocalipse e Nova Gênese. E, cara, isso aqui poderia ter sido o Star Wars misturado com Game of Thrones da DC, poderia ter sido maravilhoso. A Warner vetou o projeto, segundo a própria Ava, porque esse núcleo de personagem já seria utilizado em um vindouro filme do qual ela não cita na entrevista, mas provavelmente era o Snyder Cut. O que, convenhamos, é uma desculpinha um pouco estranha, já que eles poderiam ter feito esse filme de origem mesmo, utilizando o mesmo Darkseid, isso iria enriquecer o filme da Liga mais ainda. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa listinha aqui de casos lamentáveis. E se curtiu, não esquece de compartilhar com algum amigo seu que você sabe que sofreu por causa do cancelamento de algum filme como eu. Muito obrigado por assistir até aqui, até mais e adiós.